Olá a todas e todos, bem-vindos ao Crime Ideia. O tema da aula de hoje é a questão da moradia no Brasil. Bom, pessoal, falar sobre a questão de moradia é falar de um dos temas mais relevantes que a gente tem hoje para a prova do Enem, uma questão social, né? A grosso modo, não só pensando em questões pragmáticas para a prova, mas falar de um direito fundamental, que é o direito de morar, né? E falar sobre o direito de moradia também deve ser ressaltado algumas questões introdutórias para nós. O Brasil ele tem inúmeros problemas estruturais. Alguns que nos últimos anos, nas últimas 2 a 3 décadas, têm crescido. Outros que já nasceram, por exemplo, há muito tempo. Outros que já surgiram, na verdade, na própria Constituição do Brasil com problemas estruturais. Vamos dar 2 exemplos? Um problema recente do Brasil, a questão carcerária, que você encontra a videoaula aqui no Crime Ideia. É um tema recente. Nos últimos 20 anos, a nossa população carcerária tem crescido muito. Porém, não é um tema estrutural de mais de século. Diferentemente, por exemplo, da questão da moradia no Brasil. Quer ver? Vamos lá. A questão da moradia era tão complexa que se a gente pegar o final do Império Brasileiro, né, no processo ali de constituição, de crise da escravidão, nós já temos alguns sinais ali de que a moradia é um problema sério. Por exemplo, no governo de Pereira Passos, né, governo do Rio de Janeiro, que naquele momento, no final do século XIX, era, vamos colocar assim, capital do Império, a cidade de maior referência do Brasil, teve um grande projeto chamado de Bota Abaixo. O governo de Pereira Passos, só para a gente ser mais preciso aqui, é do início do século XX já. Porém, vamos retomar o final do século XIX para vocês entenderem o que é a questão da moradia. Veja, durante a Guerra de Canudos, nós tivemos uma grande promessa feita aos militares brasileiros que quando fossem à guerra e vencessem a questão, né, de retomar a estabilidade territorial no Brasil em Canudos, ganhariam de volta moradia. E essas populações que foram à guerra quando voltaram não tiveram, por exemplo, esse direito, ou pelo menos essa promessa cumprida, né, feita pelo governo federal. Naquele contexto, muitos moradores do Rio de Janeiro, que eram pobres, evidentemente, né, a gente sabe bem que a grande parte dessa parcela baixa do exército era de pessoas pobres, e inclusive ex-escravas, residia no que nós chamamos de cortiços. Cortiços estes que estavam centralizados ali no Rio de Janeiro, principalmente na região central, e que naquele contexto passava por uma modernização industrial, e ao mesmo tempo não só industrial, mas uma modernização também urbana. Por exemplo, nós sabemos que o Rio de Janeiro passou por uma mudança estrutural do seu centro a partir de uma leitura francesa, né? A remodelação francesa no Rio de Janeiro, né, arquitetônica, etc., fez com que essas várias populações que ali residiam no centro fossem expurgadas, expulsas, retiradas do centro. Isso, inclusive, foi bem teorizado e bem praticado pelo governo de Pereira Passos com o movimento Bota Abaixo. Dali se constituiu as primeiras grandes ocupações de morros no Rio de Janeiro, como o Morro da Providência, que é situado na região central do Rio de Janeiro ali. Para vocês terem noção, a palavra favela ela é derivada, inclusive, da própria cidade de Canudos, já que a cidade de Canudos era rodeada de morros, né? E o Morro da Favela por conta de uma planta que existe naquele território. Eu citei esse caso para a gente já pensar a respeito de algumas questões, só para a gente entender, tem mais de 120 anos isso. Então esse processo, né, de favelização, que é um problema recorrente no Brasil, é uma possível temática para a Enem. Por que essa questão da moradia é tão relevante? Vamos pensar? No dia 1º de maio de 2018, um prédio no centro de São Paulo desabou, matando aí algumas dezenas, né, de pessoas naquele prédio. E levanta e reacende de novo essa chama, né? O Brasil tem problemas estruturais graves sobre questão de moradia, um déficit habitacional muito grande, uma dificuldade nos últimos anos de financiamento, principalmente para essas classes populares, né, de conseguir a moradia, sair do aluguel, e ao mesmo tempo uma massa de populações pobres, ou pelo menos lumpenproletárias, agora eu vou explicar esse conceito, em crescimento. Nos últimos anos, a gente pega algumas favelas no Brasil, tem crescido essas populações. Então, o problema é grave. Vamos começar com o primeiro conceito? Uma dica minha para você, estudante que vai fazer a prova do Enem. Caso esse seja o tema de redação, use o conceito de modernização reflexiva do Anthony Giddens, né? Sociólogo norte-americano que aparece aqui na tela para vocês. O Giddens ele utiliza o conceito de alta modernidade enquanto esse processo histórico dos últimos 30 anos, dessa nossa população dos últimos 30 anos, que tem um risco de vulnerabilidade social. Por quê? Com a decadência e a crise do estado de bem-estar social, nós tivemos no Brasil a construção de não só no Brasil, mas a grosso modo no mundo, né, principalmente pioneiro na Inglaterra,
um processo de neoliberalização, retirando gastos fundamentais em áreas como saúde, educação, moradia e, ao mesmo tempo, esses gastos criando um processo de privatização. Esse longo processo Giddens chama de alta modernidade, enquanto uma mudança daquela chamada modernidade clássica, iluminista, para um período agora mais instável, que coloca em risco e em vulnerabilidade algumas populações. Por exemplo, as populações pobres e principalmente negras das cidades. Essa população em risco tende ao processo de lumpenproletarização. O que é isso? Na acepção do conceito clássico de proletário, nós colocamos aquele que vende a força de trabalho, certo? Então, por exemplo, um cara empregado, um trabalhador, um proletário. No entanto, existe uma classe social que estaria abaixo do proletário, um lumpenproletário, um subproletariado, que vive uma condição extremamente vulnerável, que são populações miseráveis, populações que não têm emprego, populações com desemprego estrutural e populações que tendem a muito mais risco do que outras populações. Entende? Então veja, o crescimento dessa massa de pessoas em condição de rua ou população em situação de rua é uma população lumpenproletária. Dica também, não utilize o conceito morador de rua, porque não existe. Do ponto de vista teórico, rua não é moradia, a rua não garante a estabilidade, ela não garante proteção. Então é populações em situação de rua, que no Brasil tem crescido nos últimos anos. De acordo com os últimos censos do IBGE, principalmente de 2011, nós temos uma massa de populações do Brasil que vivem em condição de rua, beirando alguns milhões, por volta de 6 a 7 milhões de pessoas que vivem em alguma condição de rua. Porém, esses censos são muito difíceis de ser realizados. Por que censos são difíceis? Primeiro, é uma população que ela é instável, ela é muito fluida, né? Então a gente não sabe quantas pessoas de fato estão na rua, porque ela pode estar hoje ou amanhã não, né? Populações que morrem muito cedo, vinculadas a questões criminais, a violências urbanas e tal, principalmente o consumo de drogas, que é uma coisa muito comum em meio a essas populações. Então esses censos são muito fluidos, são muito instáveis, ok? Uma outra coisa fundamental para a gente já continuar aqui, para a gente dar um processo de encerramento. Quando a gente pensa essas populações em condições de rua no Brasil, é preciso entender, inclusive, que nós temos leis específicas. Esse é o terceiro ponto da nossa aula. O que seriam essas leis? Nós temos o Estatuto da Cidade no Brasil. Quer ver? Vamos dar uma lida nesse Estatuto da Cidade rapidamente? Lei Federal 10.257 de 2001. O Estatuto da Cidade é a lei brasileira de desenvolvimento que regulamenta o capítulo da política urbana na Constituição Brasileira de 88. Ele define as diretrizes gerais que devem ser observadas pela União, governo federal, pelos estados, governos estaduais e os municípios para a promoção da política urbana, voltada a garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais, da propriedade urbana e da cidade, o direito às cidades sustentáveis e o desenvolvimento de gestões democráticas nas cidades. O que diz basicamente o Estatuto da Cidade? Primeiro princípio dele: garantir o direito à cidade sustentável, entendido como direito à terra urbana, moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, serviços públicos, trabalho e lazer, tudo que está presente dentro da cidade, garantindo isso exclusivo para as presentes e futuras gerações. Gestão democrática por meio de participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade, para elaboração, formulação e execução de planos. Veja só nisso. Nós sabemos muito bem que o direito à cidade é um direito que está na Constituição Federal. Se você pegar o artigo 6º, moradia, saúde, está tudo lá, direitos fundamentais, né? E o que diz o artigo 6º? Ele fala assim, é garantia fundamental, o que significa que, de acordo com os direitos humanos mais básicos, né, os direitos humanos mais básicos, o direito à saúde, o direito à moradia é o direito reconhecido a qualquer indivíduo. Privar desse direito, por exemplo, a moradia, é privar de um direito humano. Nesse caso, nós temos leis brasileiras já, pelo menos em nível teórico, super avançadas, mas nós não temos aquilo que é muito comum, aplicabilidade. Por isso a dica que eu te dou, se for construir um texto a respeito desse assunto, trabalhe uma forma de uma intervenção social que vá buscar a aplicabilidade de algumas leis que já existem. A criação de um órgão de fiscalização mais específico, um pouco mais duro, que cobre o próprio governo das suas funções, beleza? Uma outra questão, falar de moradia é também falar de mobilidade urbana. Por quê? Porque o direito à cidade, o direito dessas populações de viver de maneira humana, ou ao mesmo tempo tenha garantias básicas, é também garantir o direito dessas populações circularem nas cidades. Nós sabemos que há áreas urbanas que passam pelo processo de gentrificação. O que é esse conceito, né? A gentrificação é entendido como um processo longo e contínuo de exclusão dessas populações de áreas urbanas, públicas,
Como assim? Você já notou que os parques das cidades, elas não são habitados por pessoas pobres? Que essas pessoas pobres não são proibidas de entrar ali, mas de maneira indireta cria-se barreiras e formas e mecanismos de proibição desses povos de estar nesses lugares. Então, quando nós falamos em questões urbanas básicas, direito à moradia é também garantia de um direito de mobilidade urbana, já que o Brasil tem uma lei de mobilidade urbana desde 2012 e que ela não é muito aplicável, certinho? Então, para encerrar, questão final, pensa a questão da moradia por vários aspectos. A moradia como um direito fundamental, um direito constitucional, exclusão das pessoas pobres das cidades. Vivemos uma sociedade do risco, sociedade essa que é entendida como sociedade que retira certas populações das suas condições de estabilidade e que garante muita, mas muita exclusão social. Certinho? Um abraço para todo mundo, estude esse tema, o Enem está chegando e até o próximo vídeo.